Em relação à questão de opiniões, né, tendo em vista essa questão tão dual, né, que existe no mundo, não só politicamente atualmente, mas no mundo em geral, sempre tem essa coisa de querer estar certo, e aquela briga de quem está certo ou está errado, né? Será que existe algum lugar além de estar certo ou estar errado? Será que existe algum lugar, né, onde você busque a verdade e não estar certo? Verdade no sentido de ser, de autenticidade, sem se importar, mas amorosamente, sem destruir, sem desconstruir ninguém, nenhuma opinião, apenas ajustar. Ajustar eu acho uma palavra muito bacana, porque você não invalida a sua maneira, você ajusta ela. O aprendizado é um ajuste positivo. Então eu prefiro sempre tudo que eu discuto nos meus canais, os canais embrionários, eu gosto sempre de falar, tanto na página, no meu site, como no canal, no YouTube, no Instagram, né, que tem pouquinho seguidor, né? Mas tudo bem, não tem importância, vamos indo, né? Eu gosto de falar sempre, não, né? Nem sei se eu tenho falado disso, mas é interessante que se fale e se deixe claro que são hipóteses que devem ser consideradas, não rejeitadas a priori, nem também seguidas e aceitas a priori, mas que seria interessante e útil, dado que elas são feitas de boa vontade, de resultado de bastante estudo, voltado a querer fazer um benefício, de compartilhar o benefício que eu, pela minha experiência, penso que conquistei, né? Mas eu acho que conquistei. Aí vem, eu estou certo. O anjinho e o diabinho aqui. Aquela coisa de dicotomia, né? Mas voltando então ao assunto, né? A hipótese aberta, são nem para ser rejeitada e nem para ser aceita, mas para ser considerada. Talvez aquela questão de ouvir ativo, que é tão importante, que a gente eu falo de mim, eu não me excluo quando eu digo das coisas que a gente tem que melhorar. Eu não gosto de dizer defeitos, eu gosto de dizer características que devem ser ajustadas, melhoradas. São características, é uma representação diferente. Se você é algo ruim, mas nem Jesus mudava isso. Nós não somos. Nós estamos em construção, autoconstrução. E podemos estar momentaneamente não tão bem, em situação de vida, etc. Então voltemos, né? A hipótese amorosa, não violenta, depois a gente entra em detalhes, eu vou ver se faço outros vídeos para não ficar tão longo, mas essa hipótese ela é interessante que se ouça, que se considere. Então talvez a gente, voltando, né, onde eu parei, a gente não saiba ouvir direito. Nós levantamos barreiras e defesas e olha, as defesas ajudam, mas também atrapalham. Dependendo do contexto, pode ser hipótese, uma hipótese, pode ser que elas atrapalhem mais do que ajudem em diversas situações. Então, esse saber ouvir é interessante. Não quer dizer que você ouvir e considerar, você vai estar aceitando, você vai estar sendo subjugado, você vai estar concordando com coisas horríveis que uma pessoa possa estar falando ou sendo. Você ouve, considera. Não precisa aceitar. Depois você trabalha isso com uma certa tranquilidade, sem despertar os gatilhos de defesa, né? E aí você continua ouvindo. Então vamos à hipótese, né? A questão do certo e errado é bastante, digamos, a questão do certo e errado é bastante
usual a gente vê, né? Geralmente uma conversa, uma disputa de quem vai ganhar. Como ganhar uma discussão sem não sei o que, sem ter razão, não sei o que lá, parece debate político. As pessoas não estão interessadas. Veja, é uma hipótese e não quer dizer que todo mundo seja assim. Sempre quando eu falar, é uma hipótese, é uma possibilidade. Há a possibilidade que a gente, grande parte do tempo, está mais disputando ver quem está com a razão do que focado em descobrir o que é verdade, o que é verdadeiro. Se eu aceitar o que o meu oponente político está falando de verdadeiro, eu vou estar validando ele, vou estar dando voto para ele. E aí, por aí vai. Sem condenar e nem botar no pedestal ninguém nem nada, é só uma reflexão para a gente ficar bem, uma reflexão para a gente ir aprendendo a lidar com os conflitos, com as brigas internas. Quando você parar a guerra aqui dentro, você vai reparar que a guerra lá fora vai acabar também. Eu ouvia falar isso, achava bobagem, mas eu já vi que funciona. Tá? É claro que se você usar qualquer coisa terapêutica, filosófica, para querer mudar a realidade externa, você vai ter uma dificuldade. Mas você mudando a realidade interna, até independente da realidade externa, pode acontecer alguma coisa interessante. Vamos experimentar, vamos lá. Bom, continuando então. Então, a questão, né, de ajustar. Eu gosto muito de pensar assim. E eu gosto muito de pensar que nós estamos em construção. Portanto, não tem nada absolutamente e totalmente certo, e não tem nada absolutamente e totalmente errado. Tem muita coisa a se considerar e a se aprender com, inclusive nosso passado. Não é fácil, depois nós vamos, né? Eu queria fazer algumas reflexõezinhas sobre o perdão, né? Muito bacana. Depois, um parêntese aqui rápido, né? Perfeito é completamente feito. Perdoar é doar completamente. Depois a gente pode até pesquisa aí se você achar legal, o per, né? O prefixo e tal, que se viu, eu acho que tem a ver isso que eu estou falando. Mas se não tiver também não interessa, é interessante a utilidade da representação, né? Ele pode ser útil e pode não estar correto, né, em termos etimológicos e gramaticais. Bom, vamos lá. Perdoar é doar totalmente. O que é doar totalmente? É soltar, é deixar ir. Se você está lá, você vai me pagar, você está segurando a pessoa, você não está leve. Você está segurando aquela situação, aquela cena. Perdoar significa doar completamente. Deixa ir. Agora, não é fácil, talvez exista alguns ajustes a serem feitos no nosso complexo sistema de identidade, representação de mundo, construção de mundo, valores, crenças, e aí vai, né? Então, pessoal, é isso. Então, as reflexões que eu desejo no meu site, nas minhas redes sociais, são reflexões voltadas a isso, a construir, a ajustar. Elas não são certas em si, mas são talvez consideráveis. E se produzir um benefício, ótimo, são úteis. É isso que eu quero mesmo, né? Quando você tem amor, você gosta que o objeto amado, seja protegido, validado. Eu tenho amor pela humanidade, pela terra, pela vida, pelos animais. Eu não quero que esse amor seja... Quer dizer, eu não quero que a vida, os animais, os seres humanos sejam de qualquer cor ou qualquer situação, até os que não estão, principalmente os que estão precisando também, porque os que estão mais... como Jesus falava, né? Quem precisa de médico é quem está doente. Eu não sei se é Jesus que fala, mas quem precisa de médico é quem está doente. Quem está são não precisa de médico. Mas todos nós precisamos de compreensão, validação, atenção, amor, né? Eu acho muito legal. E no Pai Nosso já tem lição, não vou repetir aqui, mas já tem uma lição lá, né? A gente precisa, seria interessante, olha só a minha linguagem, né? A gente precisa. Seria interessante seria interessante que a gente tivesse
maleabilidade e amasse. De repente pode acontecer muita coisa interessante. Vamos experimentar, né? Então é isso. Como eu amo o objeto, aliás, o objeto do meu amor é a humanidade e a natureza. Então eu me vejo fazendo esses alertas não por medo de ser punido, embora possa ter também, né? Punido, entre aspas, questionado, qualquer tipo de ataque, vai. Eu posso temer também isso. Mas o que é mais importante e sagrado para mim é que as minhas fragilidades não sejam transmitidas. Se eu tivesse a absoluta garantia que o que eu estou falando é totalmente, eu acredito que é certo, por isso eu estou falando, mas se eu tivesse aquela garantia, eu falava, olha, pode seguir, faz, e a gente faz isso, muita gente faz isso na boa vontade, muitas vezes não, muitas pessoas fazem para ser seguido e pronto. Mas eu não tenho a garantia, porque eu sei que o ego, ele não é perfeito, ele é muito falho. E eu sei que eu tenho muita coisa a ser ajustada. Olha que coisa bacana. Muitos ajustes a serem feitos. Eu tenho ajustes, muita coisa a ser acrescentada, melhorada. Então eu peço, não acredite em mim. É por isso que o Krishnamurti falava que é legal você não seguir. Que se você seguir alguém, você pode no máximo se tornar igual àquele alguém, mas esquecer de ver você mesmo. É legal você se tornar você mesmo. Como isso? Vamos procurando. Não tem uma fórmula, mas talvez tenha algumas hipóteses, algumas maneiras, algumas posturas, algumas atitudes ou não atitudes que possam levar nós todos, a nos aperfeiçoarmos. Por isso eu tenho esse cuidado, para poder manifestar de uma maneira o meu amor, tomando o meu amor pela humanidade, como os gregos falam, né? Aquelas 4 formas de amor, né? O ágape e outros, o de amizade, o eros, que é o amor no nível mais físico. A hipótese do Aristóteles, se eu não me engano, é mais voltada aos seres humanos, mas isso pode ser aplicado à natureza, aos animais, né? E não esqueça que pessoas tão boas e da classe tão tida como nobre antigamente consideravam gente iguais a eles como mercadoria. Hoje nós consideramos os animais como mercadoria. As palavras do cacique Seaton, né? Eu não posso dizer se aquilo é autêntico, eu acho que é, né? Eu acredito que seja. Mas não importa, as palavras são muito boas. Então, independente de qual é a autoria, né? Elas têm um significado bom. Mas eu acredito que quem fez, seja um índio ou não, mas o índio está mais perto disso, está em profunda conexão com a natureza. Em geral, não podemos generalizar tudo, tem exceções, etc, etc. Hipótese, é uma hipótese, vamos considerar essa possibilidade. Hipótese boa, hipóteses são possibilidades, né? E vamos ver, testar e acrescentar, ajustar. Isso me faz pensar na questão da autoria, que é um outro tema para uma outra discussão, mas vou dar uma palhinha, né? Será que eu que estou falando isso para vocês, isso é meu? Acho que é. Mas será que não é coletivo também? Tudo que eu li, tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, enquanto eu estava lendo, estudando, alguém estava plantando a minha comida. Enquanto eu estava lendo, estudando, alguém estava fazendo a minha roupa, e etc. Será que sou eu? Não sou eu. É também eu. Somos nós. Por isso que o Ubuntu, aquela sabedoria africana, é tão linda, né? E eu vejo essa sabedoria incrível em várias... Veja, sempre, né? Tudo quando eu ponho a minha opinião, eu digo, são possibilidades, mas o Ubuntu, o budismo, o cristianismo, todas têm uma essência que é o amor. É inegável isso, eu penso, é uma possibilidade. Veja, o Ubuntu, eu sou porque nós somos. É a questão da humanidade.
É a questão de que, na verdade, tudo está interligado e nós somos coletivos. E não é só a humanidade. Esse nós você pode estender à natureza. Você pode estender aos animais. Se os decompositores na natureza, bactérias, acabarem, o mundo acaba. Se o ser humano acabar, o mundo floresce. Então, talvez, hipótese, possibilidade, talvez nós não sejamos tão importantes quanto achamos que somos. As minhocas, se acabarem, podem causar um caos no mundo. Nós, se nós acabarmos como espécie, né? Mas não somos mais importantes. Essa hipótese minha, ela elimina essa coisa de importância. Para a natureza, para a vida, tudo é importante, tudo interage. Como diz o Cacique, nós não somos a trama da natureza, nós somos um fio dessa trama. E se a gente pegar o tecido da vida e danificar, nós vamos sofrer, porque nós somos um fio desse tecido e não donos da trama. O ser humano quer possuir tudo, ser dono disso e daquilo, mas ele é um fio daquela coisa, né? E outra coisa que eu ia falar do Cacique, que eu acabei não falando, é em relação à vida. O Cacique não entende como nós podemos comprar o céu, a terra. Ele não diz isso diretamente, mas eu fiz uma inferência em relação à vida. E a vida dos animais, dos seres humanos, por que a gente compra? É um questionamento, é uma hipótese. Será que é legal isso? Comprar vidas? Amontoar como mercadoria? Isso eu estou falando especificamente dos animais. Sem se preocupar se eles estão sofrendo ou não, se eles estão... Será que é legal? Nós já fizemos isso com a gente mesmo. No caso da escravidão. Meu Deus do céu. Que dor que dá quando eu penso nisso. Espero que você reflita, né? Vamos sair dessa coisa, vai ser tão bom para a gente, né? Considerar todos como uma criança não condicionada, né? É considerar sem condicionamento, né? Vamos buscar um lugar além de estar certo e errado, além de times, mas isso, veja, com cuidado. Tem gente que usa alguns conceitos para reforçar ou anular a luta de certos grupos que estão sendo massacrados. Não se trata disso, né? Então, vamos validar a expressão humana, vamos conhecer o que está por trás, tá? E vamos validar a vida dos animais e da natureza, né? Bom, eu sei que não está lá tão bom, mas estou procurando melhorar e acredito que eu já melhorei bastante. E vamos lá ajustando, vamos construindo. Se eu não tivesse começado com todos os defeitos, talvez eu não estaria mais feliz ou propagando algo bom. Eu procuro e quero compartilhar. Veja, esse é o meu objetivo. É compartilhar coisas bacanas. Por isso que o meu site, vocês vão encontrar lá, inclusive referências a reportagens. Não importa se eu vou dar visibilidade a outros. Aliás, importa se é bom, por que não? Mas, na verdade, a visibilidade que eu dou quando eu mostro alguma coisa no site é naquele assunto específico que eu gostei daquilo. Também não quer dizer que aquilo seja certo, mas é interessante, é algo a ser considerado, ouvido, visto. Quando se trata da saúde, né? Sempre tomar cuidado, sempre consultar médico, profissional, sempre falo, nutricionista. Mas a proposta daquela maneira de ver é ajudar a escolher dentro de tudo isso que é oferecido algo que possa ser melhor para nós. E eu tenho a minha experiência e usei essa experiência nessa escolha.